Hello, welcome. Today I was here trying to figure out what this video could be about. And then I came up with the idea of talking about some elements of this conversation that I'm having with you right now. Let's go. Bom, pessoal, então eu fiz essa pequena introdução em inglês porque eu queria pegar um termo específico dessa introdução para a gente falar um pouco sobre. E esse termo é o figure out. Então eu comecei a frase falando I was here trying to figure out what this video could be about. Até rimou, né? Então eu estava aqui tentando descobrir, entender sobre o que seria esse vídeo. Então nessa frase que eu fiz, o sentido do figure out foi o sentido de entender, descobrir, né? Então por que eu queria falar sobre ele? Porque o figure out ele não tem uma tradução só específica, não é uma palavra que eu posso falar como window é janela, ball é bola. A gente precisa entender o significado dessa expressão. E como ela é uma expressão que muito usada, você vai ver em documentários, você vai ver em filmes, vai ver em séries, vai ver em noticiários, e ela é muito usada. Então a gente precisa entender o que ela significa, tá? E mais outras palavrinhas que vêm dela também. Então o figure out tem esse sentido, ok? É de entender e solucionar. Eu perguntei pro meu filho, Felipe, de 8 anos, falei, Felipe, como você explicaria o figure out para alguém? Ele falou, bom, mãe, seria como se fosse um detetive, e ele tem as pistas, e através das pistas vai ter que figure out o mistério. Falei, boa analogia, né? Então, como se fosse isso, né? O figure out é a pessoa, através de alguma coisa que está acontecendo, ela pensar, entender e solucionar aquela situação, aquele mistério, aquele problema. Por exemplo, um médico, vamos dar um exemplo. The doctor saw the scans, então o médico viu as imagens, and then he could figure out what the best treatment was. E através daquilo ele conseguiu entender ou formular, descobrir qual seria o melhor tratamento. Então ele pensou, entendeu, veio uma ideia de qual seria o melhor tratamento. Outro exemplo. There was a commotion in front of my house this morning and I was trying to figure out what was happening. Então tinha uma confusão na frente da minha casa hoje de manhã e eu estava tentando entender, processar ali o que estava acontecendo. Então figure out é isso, é você tentar entender e chegar numa solução de um problema, de alguma coisa que esteja acontecendo, ok? Por exemplo, também você está tentando montar um móvel na sua casa, mas você não tem as instructions. Então, you will have to figure out. Você vai ter que descobrir sozinha. Então, deu para entender mais ou menos o que é o figure out? Então, puxando o gancho aí do figure out, a gente tem uma expressão que é go figure. Go figure é o nosso famoso, em português, do vai entender, né? Então, não é go understand, ok? Vai é go, entender é understand em inglês. Mas go understand não faria sentido nenhum nesse sentido que a gente fica assim, vai entender. Por exemplo, ontem eu fui a uma loja, yesterday I went to a store, the shoes were $5, sapatos estavam $5. Today, hoje, I went back there, eu voltei lá, and they were $15, e eles estavam $15. Go figure, ok? Vai entender. Então, continuando, a gente tem também o I figured, que é o nosso famoso imaginei. Sabe quando você fala com alguém assim, por exemplo, aquela pessoa tem o costume de ir pro futebol todo dia da semana, todo aquele dia da semana. E aí você pergunta, where is he today? Onde ele está? E a pessoa responde, he's playing soccer. Tá jogando futebol. Aí você fala, oh, I figured. Tipo, imaginei que ele estaria lá, né? Eu imaginei. Então não é I imagined, ok? Existe o verbo to imagine, que é imaginar alguma coisa, né? Mas nesse sentido de, imaginei que ele estaria lá, nesse sentido é I figured, ok? Inclusive você pode usar esse verbo como uma frase completa, não precisa ser só essa expressão solta. Você pode falar, I figured he was going to do that. I figured that is what's going to happen. I figured that. Eu imaginei isso, tá? Você pode dar um complemento também, mas pode falar somente, oh, I figured. Imaginei. Então, no vídeo de hoje, a gente viu figure out e o seu significado, né? Que pode ser descobrir, entender, solucionar. Vimos também o go figure, que é tipo, vai entender. E I figured, imaginei, né?
Então, se vocês quiserem fazer frases com essas expressões aqui embaixo nos comentários, podem fazer que eu dou uma olhada. Se tiver alguma pergunta também, fiquem à vontade. Podem me falar lá no Instagram também. E o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. See you next video. Bye bye.